O livro de Jó. Vamos iniciar aqui no capítulo 1. É. Livro de Jó. Todos encontrou? Amém. Vamos começar aqui no capítulo 1. E depois nós vamos pular aqui para o 13. No capítulo 1 e no versículo 1, nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Agora aqui, pulando para o versículo 13, nos diz assim: as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as juntas pasciam junto a eles. Como está escrito aí? Aqui está escrito pasciam. E ouviu um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Isso, é que a tradução é diferente, a eles. É diferente. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. E falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós pedimos a Ti, meu Deus, interpretação da Tua palavra, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar entendimento da Tua gloriosa palavra, meu Deus, para que nós possamos crescer, meu Deus, no conhecimento, no entendimento da Tua palavra, meu Deus. Abra, sim, meu Deus, ajuda-nos a abrir nosso coração para poder receber a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, todos nós conhecemos já
essa passagem de Jó, né? Os irmãos podem sentar, por favor? Todos nós sabemos que Jó foi um homem, a Bíblia, ela traça aqui o seu perfil, que era um homem íntegro, né? Um homem temente a Deus, exemplo, né? E era um homem muito rico. Aqui a palavra de Deus diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais rico, ele possuía muitas riquezas, muitos bens. Só camelos ele tinha 1000 camelos, 500 jumentas, né? Era um homem muito rico e tinha muitos empregados, muitos servos, que muitas famílias que dependiam de Jó, que sobrevivia através da sua riqueza. E aí um certo dia, a Bíblia diz assim que Satanás, ele se apresentou diante de Deus, e Deus perguntou para ele: de onde vem, Satanás? E ele disse: de passear e rodear pela terra, né? E Deus falou: viste lá o meu servo Jó, um homem sincero, né? Íntegro, fiel a mim. E aí se desvia do mal. E aí Satanás pegou e falou: olha, experimenta dar uma prova para ele que ele vai te negar. E aí Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas que não tirasse a vida dele. E aqui nós não vamos entrar aqui na história, que o texto é muito longo, mas a palavra diz que Satanás, imediatamente saindo da presença de Deus, ele tocou na vida de Jó. Irmãos, e as tragédias que aconteceu na vida de Jó, eu não sei se nós suportaríamos nos dias de hoje. Porque aqui nós vimos aqui que, além dele perder todos os seus bens materiais, né, os seus jumentos, as ovelhas, todo o seu gado, né, ele perdeu os seus servos, que o inimigo veio e matou todos os seus servos, só ficava um para poder trazer a notícia para ele, né? E então o diabo tirou de Jó toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio, né, material, e por fim tirou a vida de seus 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E uma tragédia enorme, porque quando a gente perde um ente querido, é um abalo muito grande. Mas a notícia, quando chegou para Jó, ela chegou assim: olha, seus filhos estavam tomando vinho, estavam almoçando na casa do irmão do primogênito, e aí veio um vento, e aí a casa caiu e morreram todos. Irmãos, já parou para pensar? Uma notícia terrível dessa, depois de ter perdido todos os seus bens, você recebeu uma notícia que todos os seus filhos morreram de uma vez só, né? Então nós vemos que ali foi feito um velório coletivo. Já pensou? Sepultar 10 filhos de uma vez. Então foi uma provação muito grande. E a Bíblia diz ainda que Jó, ele não atribuiu nenhuma palavra, nenhuma maledicência ao nosso Criador. Pelo contrário, Jó sentou-se sobre a cinza e ele começou a se coçar com caco, porque uma das primeiras enfermidades que o diabo colocou em Jó foi umas úlceras, alguns dizem que são lepra, mas são umas úlceras que ele se coçava e aquilo sangrava, aquilo é terrível, cheirava mal. E ele, sentado ali naquela cinza, ele coçava ali. E aí veio seus 3 irmãos, os seus 3 amigos, né? Os amigos de Jó, se lamentou junto com ele, sentou junto com ele, chorou junto com ele, mas eles procuravam um motivo para poder
querendo assim consolar Jó e achar um motivo para o porquê de tudo aquilo que tinha acontecido com ele, e chegaram a uma conclusão que Jó tinha pecado. Que tudo aquilo que veio na vida de Jó foi consequência de desobediência dele a Deus. Né? E nós vimos lá na frente que Deus repreende severamente os amigos de Jó por esta acusação. Irmãos, e nós vemos que Jó, em momento algum, ele amaldiçoou a Deus. Nós vemos que Jó amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoou, né? Maldito o dia, né, que ele veio a essa terra, de tanta provação que ele passou, né? E nós vemos que Jó foi fiel ao Senhor durante toda a sua provação. Ele, em momento algum, ele deixou, vamos dizer assim, que Deus tinha falado para o inimigo que Jó era fiel, que não havia um homem tão sincero como Jó ali na terra. Porque Deus confiou, né, em Jó. E Jó não decepcionou o nosso Criador, porque ele foi fiel na sua prova até o fim. E aí a Bíblia diz assim que no fim da sua prova, Satanás ficou envergonhado, porque não conseguiu fazer com que Jó ele maldizer a Deus, e Deus retribuiu a riqueza de Jó 2 vezes mais, né? Se ele tinha 500 jumentas, ele passou a ter 1000 jumentas. Ele tinha 1000 camelos, ele passou a ter 2000 camelos. E ele ainda restituiu os filhos a Jó, né? Jó ele teve a mesma quantia de filhos homens e filha mulher, e a Bíblia diz assim que não havia mulheres mais lindas do que as filhas de Jó ali no Oriente. Eram belas mulheres que Deus deu, filhas que Deus deu para Jó novamente, né? E assim, irmãos, a gente vê que o cristão, inclusive no início da sua fé, ele passa por provações. Ele passa por provações. Ele passa por provações. Então, às vezes a pessoa vem para Jesus, aceita Jesus, né? Por isso que existem alguns ministérios que eles oferecem um mar de rosa para as pessoas que vêm para Cristo, que ele vai conseguir ficar rico, que ele vai conseguir A, B e C, entendeu? Enquanto a Bíblia diz assim que nós somos provados, né? Eu me lembro que quando eu vim para Jesus, eu vim praticamente com a roupa do corpo, eu não tinha nada, né? Então tudo que tenho hoje foi Deus que me deu, certo? De forma que se hoje, por exemplo, se Deus tirar tudo aquilo que eu tenho, eu estou no lucro, porque já usufruí muitos anos daquilo que Deus me deu, sendo que foi Ele que deu, sendo que quando eu conheci Ele não tinha roupa do corpo, né? Então, estou muito feliz por estar com Jesus. E nós passamos também por provas. Lá o apóstolo Pedro, no capítulo, se não me engano, capítulo 4, o versículo não me lembro, ele diz: irmãos, não estranheis a ardente prova que virá sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Então, quando o cristão vem para Jesus, parece que a vida dele torna-se uma avalanche, parece que tudo está indo de ponta cabeça, né? Mas quando eu estava lá no mundo, as coisas parecem que era melhor para mim. Eu não passava por tanta dificuldade como eu passo, né? No trabalho, os colegas se revoltam contra a gente, né? E começam a fazer piadas desagradáveis, né? E as lutas vêm, às vezes até enfermidades, provações financeiras, né? Dificuldades, mas tudo isso é Deus provando a nossa fé,
provando a nossa integridade. Mas a luta, ela vem e não permanece, ela vem e passa. Ela vem por um tempo, aí quando Deus, Ele vê que nós realmente somos fiéis a Ele, que nós não vamos negá-lo, entendeu? Aí a luta passa e aí as bênçãos começam a vir sobre a nossa vida. Eu imagino aqui que o pastor Vanderlei, quando ele começou a construir aqui esse prédio aqui, eu não sei se tinha pessoas congregando aqui, não sei, mas ele começou isso aqui pela fé, né pastor? Não tinha pessoas, não tinha pessoas, ele foi uma luta, ele construindo isso aqui, mas pelos olhos da fé, ele já estava enxergando aqui no futuro todas as cadeiras cheias de pessoas adorando a Deus. Entendeu? E aí a palavra de Deus, Eclesiastes, se não me engano, diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Entendeu? Quando o senhor começou o senhor, a sua esposa, o seu filho, talvez algum outro irmão, olha, nós já estamos com o pastor Marcos, com a irmã Marilene, com a nossa irmã lá no fundo, né? A minha pessoa aqui, outros irmãos de Mojimirim, e Deus vai acrescentando aos poucos, entendeu? Então, o final com Deus sempre é um final vitorioso, é um final sempre maravilhoso, entendeu? Então, a luta, as provações, elas vêm e o inimigo usa, às vezes, esse momento para nos desanimar. Não, você não vai vencer, você não vai conseguir, né? Você não tem estrutura para isso, não vai dar certo, entendeu? É assim as mensagens que o diabo lança sobre nós, né? Mas em nome de Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Inclusive, quando as pessoas vêm para Jesus, que se batizam, parece que vem um vento que vem abalando tudo e fala, meu Deus do céu, a minha vida não era assim, por que agora está tudo, né? Parece que está de ponta cabeça. Mas isso é provação, é Deus provando a nossa fé, provando o nosso amor para com Ele, para que dê certo. Então a vida de Jó é um exemplo para nós. Lógico que nós não passamos o que Jó passou e talvez nem suportaríamos passar o que Jó passou, né? A prova que Jó teve aqui. Mas a palavra também diz que Deus não nos dá provação, tentação, além daquilo que nós não podemos suportar. Verdade. Ele só permite o inimigo nos tentar dentro do nosso limite, dentro que nós podemos suportar. Se ele vê que nós não podemos suportar, aí ele acalma aquela tempestade e a bonança vem. Amém. Né? Os discípulos, quando estavam no barco ali junto com Jesus, eles entraram num desespero tão grande que quando eles viram, falaram, agora nós vamos perecer. Vão morrer todo mundo, até o mestre vai morrer junto. Né? Porque Jesus estava dormindo, ele continuou, né? Falou, pronto. A tempestade era tão grande que ele falou, eles pensaram assim, né? É o nosso fim agora, não tem mais jeito. Aí quando eles acordaram, o mestre clamou pelo mestre, ele olhou para o mar e aquieta-te, mar, né? E o mar se aquietou. Então é assim, a tempestade vem, mas quando Deus vê que nós chegamos no nosso limite, que Deus vê que nós não vamos suportar, então a bonança vem. Amém. Amém? Glória a Deus. E eu creio, irmãos, pela fé, a luta que o pastor e a sua esposa passou aqui e passa aqui com esta obra aqui, o investimento que fez aqui, em breve os irmãos vão colher os frutos aqui. Amém. Né? Glória a Deus. Deus vai mandando a recompensa aqui para alegrar o coração dos irmãos. Porque, na verdade, assim, sem a luta, sem a batalha, nós não tem como alcançar a vitória. Não tem como. Né? De braços cruzados, nós não alcançamos a nossa vitória. Que Deus venha nos dar graça, força para suportar, né, a luta que, porventura, sobrevirá sobre a vida de alguns de nós aqui. E digo para os irmãos, vamos nos preparar para dias difíceis que virão por aí. Os dias não vão ser bons, não vão.
Se tem alguém profetizando aí que Deus vai fazer isso, aquilo, que vai vir bonança, eu digo que essa profecia não é de Deus. Porque Jesus virá buscar a sua igreja em tempo de apostasia, em tempo de escuridão, de trevas, tempo de Sodoma e Gomorra e tempo nos dias de Noé, onde a violência estava se alastrada em toda a terra. Então, dias difíceis estão para vir. Nós está aproximando aí dias realmente difíceis, em que Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vir, porventura achará fé na terra? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pastor, vai também.